Olá, eu sou o professor Enoque, do Centro Universitário FACEX, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e esta é a nossa terceira aula em Direito Processual Penal 1. Na primeira aula eu expliquei que o motivo dessas videoaulas é a pandemia do coronavírus, que nos obrigou a todos a suspender nossas aulas presenciais, e para que os alunos não tenham ou não tivessem prejuízo ou sofressem descontinuidade do ensino, nós estamos então disponibilizando essas pequenas videoaulas para que o assunto tenha então sua continuidade. Falávamos então de processo, explicando o que é o processo penal, a ação penal, falamos antes de inquérito, tudo isso. E na segunda aula nós começamos a falar sobre sujeitos processuais e chegamos a falar então sobre, citamos o juiz, citamos o Ministério Público e falamos sobre o réu, porque aqui é uma continuidade daquilo que estava sendo ministrado em sala de aula. E hoje, na nossa terceira aula, vamos abordar um outro sujeito do processo, agora não mais um dos sujeitos principais do processo, porque os sujeitos principais são o juiz, o autor e o réu, mas o sujeito chamado de não autônomo, porém muitíssimo importante, na verdade indispensável no processo penal, que é o defensor, o advogado. Então, o defensor, que é o advogado, aquele que tem o que nós chamamos de jus postulandi, o direito de postular em juízo adquirido a partir da formação em direito, em bacharelado em direito e da aprovação no exame da ordem da OAB, a pessoa se torna então apto a advogar. O defensor, que vem lá do latim, o advogado, termo que vem lá do latim, advocatus, do grego paráclito, aquele que é chamado para estar ao lado. Essa profissão então nasce da necessidade que as pessoas tinham ao defender o seu direito, elas não tinham a habilidade de falar, de expor, geralmente num curto espaço de tempo perante o julgador, perante o imperador, seja quem fosse que estivesse ali julgando a causa. Então, pessoas começaram a ser recrutadas, chamadas para falar por elas. Aí nasce então a figura do paráclito para o grego, do avocato para o romano, e aí nasce a profissão do advogado. Então, o advogado, para a nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico, a Constituição diz que o advogado, no artigo 133 da Constituição Federal, diz que o advogado é indispensável para a consolidação da justiça, para a realização da justiça. O advogado é indispensável, tem que estar presente ali. Então, todas as situações jurídicas exigem a presença do advogado. Isso sofreu uma mitigação com o advento da Lei 9.099 de 1995, que lei é essa? A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Na parte civil, não na criminal, mas na parte civil, do Juizado Especial Civil, há um dispositivo que diz que se o valor da causa não ultrapassar 20 salários mínimos, a pessoa pode ajuizar essa causa sozinho, pode comparecer à audiência sem a necessidade do advogado. Claro que isso gera alguns prejuízos, porque imagine uma pessoa do povo, uma pessoa comum, entrando com uma ação contra uma grande empresa, uma multinacional, um supermercado de grande porte, uma questão de direito do consumidor, o supermercado, a parte requerida, vai vir para cima dessa pessoa, geralmente com uma banca de advogados muito bem preparados, enfim, e a pessoa vai muitas vezes ser prejudicada pela falta
de um acompanhamento técnico. Mas a lei permite, é assim, né? Tem acontecido, ocorrido essas situações desde o advento dessa lei. Mas no direito penal isso não é possível. O direito penal exige em todos os seus atos o acompanhamento de um advogado, de um defensor, uma defesa técnica. Então o advogado, o defensor ele tem a liberdade de escolher, de não querer patrocinar, de não querer acompanhar a causa que ele entender que não deve. Então chega uma pessoa, eu quero contratar o senhor para defender o meu filho que cometeu o delito tal. O advogado pode dizer, me desculpe, mas esse tipo de delito eu me reservo o direito de não defender, por questões pessoais minhas, eu não quero. Isso não há nenhum problema, não há nenhum impedimento em relação a isso. Mas uma vez que o advogado aceite a causa, uma vez que ele se deixe constituir para defender, ele se torna responsável por ela, não pode abandonar sob pena de incorrer naquela multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. Ele não pode abandonar, ele pode renunciar? Pode haver renúncia da causa? Pode, mas essa renúncia ele tem que comunicar ao seu constituinte, ao seu cliente, ele tem que ser devidamente comunicado e essa comunicação apresentada ao juiz, e o advogado então renuncia à causa. Mas o abandono, deixar para lá, isso não pode, isso traz consequências, inclusive no Conselho de Ética da OAB. Existe vedação para o advogado? Não. O advogado pode ser chamado a advogar em qualquer circunstância, claro, exceto aqueles que estejam comprometidos com algum órgão público. O procurador de um advogado que seja procurador de uma instituição ou de um órgão público não pode advogar contra o Estado, contra a pessoa pública, enfim. Mas fora isso, não. O artigo 267 diz que o advogado não pode ser parente do juiz, não pode ter parentesco com o juiz. Mas nesse caso, o artigo 267 remete ao artigo 252. E o que diz o artigo 252? Fala das vedações ao juiz, dos impedimentos do juiz, que o juiz está impedido de julgar uma causa que tenha um parente seu como advogado. Então, na verdade, quem vai sair numa situação dessa, se eu for contratado por alguém para defendê-lo numa ação penal e chegando lá, quando eu for buscar o processo, vejo que a vara criminal para onde o processo foi tem meu irmão como juiz. Não sou eu que vou deixar o cliente dizer não posso advogar a sua causa porque o juiz é meu irmão. É o juiz que vai dizer eu tenho que declinar, eu tenho que me afastar dessa causa. Outro juiz vai assumir porque o advogado do réu é meu irmão. Então essa é a situação. Então quais são os tipos de defensores que a lei prevê, os que temos no nosso ordenamento? O mais comum é o advogado constituído, aquele que é constituído por procuração, o réu dá uma procuração e o advogado o defende. Então, contrata-se, tem honorários acerca disso, enfim, há um contrato de serviços advocatícios. Existe o defensor público, que é aquele que integra a defensoria pública, função esta que hoje só é alcançada por concurso público. Então o advogado faz o concurso público, passa, toma posse como defensor e ele vai atuar na defesa daquelas pessoas que não têm condição de constituir advogado. Existe o advogado dativo, que é aquele advogado particular, mas que se coloca à disposição do juiz numa comarca onde a defensoria pública não atue, e ele então é nomeado advogado dativo daquele réu. Ele vai acompanhar todo o processo, todo o acompanhamento.
de graça? Não necessariamente. No final do processo, o juiz vai arbitrar ali na sentença os honorários. Claro que não são no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo valor de uma advocacia particular contratada, mas o juiz arbitra ali alguns honorários, algum valor em honorários, e o advogado então vai receber do Estado pelo seu serviço. Afinal de contas, a ninguém é exigido trabalhar de graça, sem remuneração. E finalmente, aí temos também o advogado nomeado para o ato. Esse é aquela situação assim que acontece até com bastante frequência. Há uma audiência, o defensor não chegou, foi devidamente notificado para aquela audiência, mas por um motivo qualquer não compareceu, e o juiz, então, para não perder o ato que já está convocado, todo mundo ali, nomeia um advogado ali que esteja disponível nos corredores do fórum para aquele ato específico. Esse geralmente aí não tem remuneração, porque é um ato só, é uma ação que os advogados, eu já fiz muitas vezes, mas muitas mesmo, já aconteceu comigo nessas circunstâncias. E finalmente temos o curador, que é quando você tem um réu, um agente com insanidade mental, incapaz, diante de um incidente de insanidade. Então o juiz nomeia o advogado como curador daquele réu, e ele vai então fazer a defesa normalmente. Então, sobre o advogado, era isso que eu tinha a dizer, de forma muito, mas muito mesmo resumida. Claro que isso aqui levaria uma aula inteira, 2 aulas, falando sobre as funções do advogado. Mas como nosso objetivo aqui é ser curto, esse vídeo até ficou um pouco maior do que os outros, está aqui o que nós tínhamos a falar. Você então se aprofunda, lê um pouco mais acerca do papel importante do advogado no processo penal. E até a próxima aula.